Começo perguntando para você, como vai ser o inverno para a produção agrícola do país? Para responder a essa pergunta, nossa equipe em Brasília conversou com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que aproveitou a oportunidade também para falar sobre a nuvem de gafanhotos que saiu da Argentina e se aproxima da região sul do país. Veja os detalhes na reportagem do Saulo Lopes. Pessoal, serão 3 meses em que pelo menos 60% do território nacional, aí englobando Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, pegando um pedaço do Pará e outras pontas dos estados do Nordeste sofrerão com estiagem. São altas temperaturas, o centro do estado então, ou melhor, o centro do país vai sofrer bastante em setembro, quando vai chegar o pico desse calor e dessa seca. Portanto, bastante cuidado com as queimadas. Agora, outras culturas que são sensíveis nessa época de inverno são o caso do trigo, arroz, feijão e milho. Também é preciso tomar bastante cuidado. Para falar desses aspectos e de outros, como é que vai se comportar o inverno, pelo menos nos próximos 15 dias, nós viemos conversar com o Francisco de Assis, que é chefe do Serviço de Meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia, aqui em Brasília, para você, no Canal do Boi. Então, o milho safrinha aqui na região da parte central do Brasil, região do entorno, indo para noroeste de Minas Gerais, essa região, eles aproveitam o final do período das chuvas, de abril e maio, para ter o milho safrinha, e aí completa com a irrigação, porque começa o período da estiagem, não tem chuva, eles completam com irrigação. Agora, o milho safrinha do Paraná e a safrinha do Paraná, a safrinha do Mato Grosso do Sul, essa aqui depende exatamente das chuvas das frentes frias que vêm da região sul, que vem da Argentina, passa pela região sul, chega no Paraná e Mato Grosso do Sul e causa chuvas durante os meses de abril, de maio e até agora de junho também. Então, essa região depende exclusivamente das condições de tempo e da chuva para ter uma boa produção na safrinha. O meteorologista alertou para as culturas que mais vão sofrer no período. As culturas que mais chovem é exatamente o feijão, o trigo aqui na região sul do Brasil, porque o trigo é uma cultura sensível, ela precisa de chuva e não pode ter muita chuva, e precisa de frio, não pode ter temperaturas elevadas. É necessário que tenha frio, como normalmente está ocorrendo, as ondas de frio, passa um frio, vem uma onda, um sistema de alta pressão polar, causa frio de 3 dias, depois vem uma frente fria, causa chuva, e aí tem que ter essa sequência sucessivamente para que tenha uma boa produção do trigo, um bom desenvolvimento do trigo. E para onde a atenção do produtor deve se voltar quando os termômetros baixarem? Ele tem que atentar muito para as previsões, exatamente a previsão de médio prazo, previsão de uma semana, previsão de 15 dias, ou até mesmo até de um mês, para ver o que deve acontecer, o que está acontecendo com o clima, né? Monitorar muito as temperaturas aqui na região sul, sobre essa que eu falei da questão do frio, e também não pode ter temperaturas elevadas, também não pode ter, vamos dizer assim, durante o período, mesmo período de inverno, que é mais seco, a gente não pode ter aqui na região sul muitos dias prolongados sem chuva, porque aí vai prejudicar o desenvolvimento do trigo e também na safrinha do Paraná. Então, agora a gente vai começar agora o período de inverno, por exemplo, vai começar o mês de julho, a gente está com uma previsão de chuvas dentro da normalidade e ainda de chover também abaixo do normal na parte oeste e centro de toda a região sul do Brasil. Então, a gente pode ter uma diminuição na precipitação agora no mês de julho. Para o mês de agosto promete chover dentro da normalidade. E o mês de setembro também promete chover dentro mais da normalidade. Bom, a questão da meteorologia dentro da influência na parte de animais e de insetos chama-se a biometeorologia. A biometeorologia é exatamente a influência do clima na parte dos animais, de insetos, vegetais, etc. Então, a gente teve um início de ano na Argentina, com o Paraguai e aí o Rio Grande do Sul, fevereiro, março, abril, um período longo, períodos de estiagem, em que as chuvas ficaram bem abaixo do normal nessas regiões, causando várias estiagens e seca. Temperaturas elevadas, tivemos temperaturas elevadas Rio Grande do Sul, no centro e norte da Argentina, com o Paraguai. Então, isso deve ter sido uma certa, vamos dizer assim, uma certa contribuição para o desenvolvimento e a propagação dos gafanhotos lá na Argentina, porque tem uma relação
com relação a essas condições de clima, condições climáticas. Então, talvez isso realmente foi uma alta contribuição para que tivesse essa grande propagação dos gafanhotos na Argentina. E como depois houve a mudança da situação do clima, tivemos já um maio para junho bastante chuvoso na Argentina e também no Rio Grande do Sul, e isso fez com que esses insetos ficassem mais ainda naquela região, mas não está descartável desses insetos deslocar para outra região. Pode ser para atingir o Brasil, pode ser também para atingir o Paraguai. O Ministério da Agricultura e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em Cachoeira Paulista, compartilham dados sobre o clima em todas as regiões do Brasil. Instituições, produtores e pesquisadores que quiserem ter acesso devem entrar em contato com o Ministério da Agricultura. De Brasília, Saulo Lopes.